Oi pessoal, eu sou a Pamela. Eu sou a Juliana, nós somos advogadas do escritório Pérez e Chainça Fusaro, de São José do Rio Preto. E hoje a gente vai falar sobre dívidas. Hoje a gente vai falar de dívida depois que ela já entra em uma fase judicial, ou seja, quando a pessoa que você está devendo entra judicialmente com um processo para te cobrar. Lembrando que existem várias formas de cobrança dentro de um processo judicial. Se você ouvir as nossas dicas e achar que o seu caso se identifica no que a gente está falando, lembra sempre de consultar um advogado. A primeira coisa que acontece num processo é o oficial de justiça ir até sua casa para você ter ciência de que está sendo processado. Quando isso acontece, ele faz com que você assine uma cartinha. Essa cartinha, pessoal, é muito importante, você não deve jogar fora ou esquecê-la numa gaveta. A partir do momento que você recebe essa carta, começa a correr prazo, ou para você pagar, ou para você responder à ação. Como a Pam falou, essas são as duas principais formas de lidar com o processo. Ou você paga a dívida, ou você responde à ação. Em uma situação em que você reconhece que você deve e o valor cobrado está correto, você pode pagar a dívida à vista, lembrando que incide juros e correções monetárias. Você pode pedir para o juiz para parcelar em até 6 vezes, e se você pedir esse parcelamento, você precisa dar uma entrada de 30%. Lembrando que se você não pagar uma das parcelas, as parcelas subsequentes, ou seja, as vincendas que ainda não se venceram, elas vão ser consideradas vencidas antecipadamente e o processo vai continuar correndo contra essas parcelas, contra o montante total das parcelas que você não pagou. Então, se você fez o acordo, você precisa pagar certinho nos dias e nos valores que foram combinados. Se você quiser parcelar em mais vezes, o ideal seria fazer um acordo com a parte contrária, mas a parte contrária não é obrigada a aceitar. Se você não reconhece essa dívida, você tem que responder à ação. Na resposta, você pode alegar algumas situações. Você pode alegar que a dívida não é sua, que foi contraída por seu irmão, pelo seu tio, ou até que você foi vítima de estelionato, que é quando alguém contrai uma dívida em nome de terceiro, ou até que você já pagou a dívida. Nessas duas últimas situações, você vai ter que comprovar com um contrato, recibos ou transferências bancárias que você quitou a dívida ou renegociou. Existe ainda a possibilidade da pessoa reconhecer parcialmente a dívida. Por exemplo, a pessoa entra com um processo te cobrando R$5.000, mas vamos supor que é uma dívida parcelada, que você já pagou várias parcelas e na verdade você só está devendo 2. Então você tem que procurar o seu advogado para responder a ação, para apresentar o valor correto da sua dívida. Uma coisa muito importante de se falar é que tem alguns argumentos que não são reconhecidos pela justiça. Então, por exemplo, você falar que está desempregado, ou que você não tem dinheiro, ou que você tem muitas outras dívidas, enfim, esses argumentos não são válidos dentro de um processo judicial. Você pode usá-los em uma audiência de conciliação, para que seu credor possa parcelar em mais vezes, ou aceite esperar um pouquinho mais para receber, mas no processo judicial o juiz não vai aceitar. E nos casos em que advogados entram com esse tipo de argumento numa defesa processual, o juiz tem condenado a parte a pagar uma multa por ato atentatório à justiça, porque eles entendem que você está tentando atrasar o processo. É importante lembrar que caso a dívida não seja paga ou a pessoa não apresente uma resposta plausível, o juiz vai começar a pedir pesquisas de bens e valores das pessoas que sejam suficientes para quitar a dívida. Então, ele vai usar alguns sistemas, como por exemplo o Bacenjude, que faz consultas no Banco Central para ver os valores que tem em contas bancárias, ou o Arisp, que procura por imóveis, ou o Renajude, que procura por carros. E se ele encontrar qualquer coisa no nome da pessoa, ele vai determinar o bloqueio ou a penhora desses bens para que a dívida seja quitada. Lembrando que não são só bens grandes que podem ser penhorados. Os móveis da casa, por exemplo, também podem. Os eletrodomésticos, às vezes uma TV, um notebook que vale um pouquinho mais, também pode ser penhorado para quitar a dívida. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que esteja, indica o nosso vídeo para essa pessoa. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e seguir o escritório em todas as redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!